Jesus, querido amigo e mestre maior, nos abençoe e nos fortaleça sempre, sempre. Uma senhora, viúva já há alguns anos, tinha um filho muito amado que viera a falecer. Ela ficou angustiada, sentindo-se assim que perdeu o sentido da vida, a esperança e tudo mais. Era o único filho, não tinha familiares próximos, e aquele sentimento oprimia o seu coração, tanto que ela buscou auxílio em um velho sábio que vivia próximo à aldeia onde que ela morava. Chegando ali, junto a este servidor, fala do seu drama, da sua história, e ele diz para ela que era necessário realizar uma tarefa, que ela fosse junto à cidade e procurasse semente de mostarda, mas que tinha um requisito nesta tarefa. Ela deveria bater em cada casa e a semente de mostarda que ela fosse levar a este sábio, esta família que doou a semente, não poderia nem ter nenhum ser que tinha morrido, falecido. Ela, com o coração esperançoso da assistência deste sábio, foi então em rumo do seu desafio, da sua tarefa. Bateu em cada casa. E as pessoas da família diziam: minha querida, eu posso fornecer as sementes de mostarda, mas em nossa família já tive um pai que faleceu, um companheiro, um filho. E ela não desistiu. Ela continuou indo de casa em casa. Passado alguns dias, não conseguindo completar a tarefa, compreendeu que a morte faz parte da vida. Retornou até a aldeia onde o velho sábio se encontrava e disse isso a ele. Ele, percebendo que ela compreendera a função, a tarefa, a missão que ele passara, disse a ele sobre o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, onde o mestre diz àquela senhora, àquela mulher, que ele daria a ela uma água da qual ela não precisaria mais vir àquele poço do Jacó para beber, porque aqueles que tomam desta água da vida, a água que ele daria, jamais teriam sede. Meus irmãos, esta água da vida que o Mestre nos oferece, é somente ela que pode saciar a nossa sede, retirar as nossas angústias, nos dar esperança, força para lidar com os reveses da existência. Ele também nos ensinou que no mundo tereis aflições, mas que é necessário nós termos calma, pois ele venceu o mundo. Nosso João Evangelista anota estas palavras de Jesus, que nos dá alento, nos dá força e esperança, porque a vida, assim como a morte faz parte do contexto, as aflições igualmente é algo do qual não conseguiremos nos desvencilhar. Faz parte da vida. Todos os seres encarnados
vestidos de matéria como cada um de nós que aqui estamos, passam por aflições. Esteja ele na condição mais paupérrima ou nas condições mais nobres em termos de riquezas materiais no palácio, irá confrontar as situações de aflições. Seja ele simples, ignorante ou intelectualizado, desta raça ou daquela, desta posição social ou da outra, independente das condições, passará por aflições. No mundo sofrereis aflições, disse o Mestre a todos nós. Mas tente bom ânimo, eu venci o mundo. Nos dando este alento e esta condição para que a gente possa continuar a entender que possamos e temos condições de vencer. O mundo é o nosso lar transitório. Aqui estamos para passar um certo tempo de aprendizado e crescimento. Quando nós assim compreendemos este objetivo, essa finalidade da vida, a enfrentamos de forma diferente, com mais ânimo, com mais vontade, pois é uma morada onde nascemos e renascemos inúmeras vezes, não somente uma. Pois para que as promessas do Cristo possam se realizar, aquelas que Ele nos disse no Sermão da Montanha, é necessário que nós nasçamos e renasçamos inúmeras existências, pois apenas uma vida não há condições. Quantos de nós já está com os cabelos encarecidos, com os ombros arcados, e nada ainda conseguimos realizar em termos de aprendizado? É tão pequeno. Temos muito que aprender. Temos muito ainda que nos reconciliar com os nossos irmãos de caminhada. Que justiça seria esta que estaria nos colocando apenas nas condições, agora que chegasses ao final da vida, ou para um lado ou para o outro. E daí não mais sairemos. Não, Deus é Pai, Deus é justo, Deus é amor. Nos possibilitando assim inúmeras oportunidades. Entretanto, para que estas finalidades possam ser alcançadas, contempladas, é importante que nós não nos desviemos das leis sábias da criação, das leis de nosso Pai Celestial. Os Espíritos já diziam a Kardec que a infelicidade que nós temos no mundo é pelo fato de nos afastarmos das leis divinas. Então, somente isto parece simples, mas é algo que nós realizamos contrariamente todos os dias. Nos afastamos. Desde o nosso alimentar, em que nós deveríamos ter a compreensão que o nosso corpo tem limitações e esquecemos. Colocamos alimentos que não se devem, bebidas que não se devem, e depois nos queixamos das dores que o corpo vem a sentir e que nós estamos a patrocinar. Não somos o corpo, somos o espírito que habita o corpo. Mas tudo que o corpo passa, eu sinto, ainda bem. Caso contrário, continuaríamos a fazer essas loucuras e não teríamos termo. Então, a felicidade está em seguir as leis de Deus, que são maravilhosas e belas. Por essa razão, a Terra é o nosso lar temporário. Estamos aqui apenas de passagem. Peregrinos da vida que somos, temos as moradas espirituais, que são as nossas moradas definitivas. Mas enquanto aqui estivermos, precisamos sim aprender o máximo que a vida nos oferece.
Nada de pensarmos em burlar esse princípio e sairmos daqui antes da hora, pois aqueles que assim o fazem passam por episódios muito tristes e lamentáveis na vida espiritual, tendo que vir novamente nas próximas vidas sucessivas de maneira não muito agradável. Então pensemos e reavaliemos a nossa forma de viver. Então, as aflições nos chegam de diversas condições, diversas formas. Não é por acaso que nosso querido benfeitor Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, do espiritismo, este oásis de luzes que nos traz, veio a manter um capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, talvez o maior capítulo, onde ele vai traçar, junto com as orientações da espiritualidade, o conhecimento acerca das aflições. O título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos. E ali os Espíritos vão discorrer para nós o que são as aflições. Por que passamos por ela? Qual é a finalidade? Há exceções a essa regra? E aí, paulatinamente, a gente vai aprendendo o quanto nós precisamos compreender que muitas das aflições que nós passamos, algumas delas estão ligadas tão somente à nossa negligência, como falávamos, em relação às leis universais, as leis que regem a vida. E aí, nos abalamos e muitas vezes nos revoltamos, jogando a nossa responsabilidade nas costas ou de um familiar, ou pior, em Deus. Então Deus é o culpado por eu estar passando por esta e aquela dor. Mas, fulano, por que você se excedeu na bebida? Por que você não teve limites ao se alimentar? E aí depois tem a dor estomacal, tem a dificuldade em andar, em ter a sua autonomia. Então isto, de forma alguma, está ligado a questões do passado. São questões que nós criamos ali e agora. Talvez ligado às questões do passado esteja a nossa imprevidência, a nossa vaidade, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa intemperança. Sim, porque nós vimos cultivando isso de existência em existência até chegarmos nesse instante. Então, quando eu vejo aquele prato de comida, a gente não tem limites. Estou dando aqui o exemplo da comida, que é o mais comum, né? Mas há tantos outros que nós poderíamos elencar. Então, precisamos aprender a nos regrar. Porque dentro desse capítulo do Evangelho, igualmente, os Espíritos imortais vão nos falar sobre as aflições que têm origem no ontem, no passado. Aflições do presente e aflições do passado. Porque muitas que nós passamos estão ligadas às aflições do passado. Mas uma vez mais, foram nós que a criamos. E agora, pela lei de causa e efeito, precisamos agora aprender a modificar a nossa maneira de ser. Jesus então nos anima a dizer, quando diz que venceu o mundo, nos dando essa força, esse alento. E nos convoca a vivermos no mundo de forma abundante, de forma compreensiva, de forma mais atenta e não de forma negligente. Estarmos aqui, sim, com um olhar diferente. Ele nos fala, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Olha que mensagem maravilhosa. Ele nos convida a ir até Ele, mas não para tirar os equívocos nossos, para carregar as nossas cruzes,
mas para nos dar alívio. E de que maneira isso ocorre? Através da compreensão dos ensinamentos que ele simplifica a todo instante. Então, de posse desses conhecimentos, nos sentimos mais aliviados. Então, encontrar com Jesus não vai fazer com que de forma mágica as aflições desaparecem. Os espíritas passam por aflições como os não espíritas. Não há diferença alguma, a não ser por esse grande chave que o Cristo nos dá. O fardo com Cristo se torna leve pela compreensão que Ele nos dá da lei. E aí, o que ocorre é que, diante das aflições, não nos revoltamos. Temos as condições de entender o seu significado. E utilizamos ela para crescer, e não para nos revoltarmos ou jogar, a culpa no outro. Nos tornar uma pessoa amarga na família, com os colegas, com os amigos. Então, esta chave proporcionada pelo Cristo e hoje pela doutrina espírita que revive os ensinamentos dele, nós temos condições de lidar melhor com as aflições. É dito que a dor é necessária, mas o sofrimento não. Porque a dor é algo inevitável, porque ela faz parte das condições materiais. Todos nós não temos um corpo. Este corpinho, ele vai paulatinamente indo ao processo do envelhecimento, e com o envelhecimento tem os processos ligados às dores, paulatinamente. Fazendo ou não fazendo nada, isso vai ocorrer. A dor faz parte das condições da matéria, pois a matéria é impermanente, é temporária. Tudo que nós vemos no mundo ou está morto ou virá a morrer. Tudo. Matéria sem vida. Nosso corpo está animado pelo Espírito, por nós, mas esse corpo virá um dia a também virar pó. A matéria é impermanente, essa é a função dela. Ela tem que ser assim para haver transformação, movimento. E é no movimento, na transformação, que nós crescemos e aprendemos. Se não houvesse isso, nós estaríamos numa situação de estáticos, inertes. Mas hoje estamos aqui cobertinhos por conta do frio. Mas se não tivesse o frio, a gente não faria roupa. Viveríamos a natureza. Mas com o frio, nós aprendemos a tecer as roupas. Através da mudança da matéria, nós aprendemos várias coisas que desenvolvem o quê? A nossa inteligência. Pois esta é a finalidade de todos nós, e diríamos que é a missão de todos nós. Nos tornar seres inteligentes e seres sentimentais. Não sentimental no sentido pejorativo, mas sentimental em termos de sentimentos nobres. E graças a essas transformações que nós sofremos, nós somos impulsionados, estimulados a fazer o melhor, porque nós gostamos do melhor. Ninguém gosta de sofrer. Às vezes a gente ouve isto por alguns confrades, algumas pessoas que não conhecem a doutrina e falam: o espírita gosta de sofrer. De forma alguma. O espírita compreende o fator fundamental do sofrimento, a finalidade que ele tem de nos impulsionar, e faz de tudo para que esse sofrimento possa ser erradicado. Faz de tudo. Mas quando não é possível, é inevitável o sofrimento, o espírita vai fazer o quê? Ele vai sofrer com gosto. Ou seja, ao invés de ficar se queixando do sofrimento,
Ele utiliza o sofrimento como uma alavanca de crescimento para ascender a situações melhores, para desenvolver o seu coração, para se reconciliar perante a lei universal. Nada de ficar aos cantos, pravejando, murmurando de que está sendo injustiçado, que o sofrimento não deveria ser com ele. Se não é com ele, deveria ser com outro, então? Não fica nesse queixume que muita gente vê por aí. Ele enfrenta o sofrimento e faz dele um crescimento. Nos lembramos de Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, conhecido nas paragens de Minas Gerais. Esta Minas Gerais tão abençoada com tantos nomes nobres do Espiritismo. Ele, conhecido como gigante deitado, porque ele tinha uma doença que deixava ele travado numa cama. Sabe aquelas doenças em que você não mexe nada do seu corpo, só o rosto que ele mexia? E na cama, ele fazia palestra. Mas não pensemos que essa palestra, onde nós colocamos ali, né, a câmera e filma, não. Esta é nos tempos modernos. Naquela época talvez não tivesse tanto esses recursos que nós temos. Como ele fazia palestra? Os amigos levavam ele na cama, aos teatros, às casas espíritas, e ele ali na cama, com a plateia, como nós aqui estamos, falava sobre a felicidade, sobre o amor, sobre a superação. Era esse Jerônimo Mendonça, cujo trabalho em favor da doutrina, da divulgação da doutrina, abriu várias instituições de caridade. Mantinha vários nossos irmãos, pois ele sofria com gosto. Se é necessário sofrimento, então vamos passar por ele. Hoje em dia nós vemos as criaturas, nossas irmãs, que não ficam aí restritas dentro de um lar, no conforto, no aconchego do seu lar. E mesmo com alguma anomalia, com alguma dificuldade, saem a realizar tarefas, tanto na área profissional, quanto os deficientes visuais, nós já encontramos o trabalho. Quanto os deficientes físicos, igualmente. Em toda parte. Pois assim que deve ser. Diríamos que a pior deficiência é esta do egoísmo e da vaidade, que nos trava as condições e nos coloca como seres superiores, da qual não somos. Então, atentemos para esses quesitos que a vida nos oferece, para trabalharmos o nosso coração e termos coragem. Nosso querido Emmanuel costuma nos dizer que é pior para nós quando nós nos colocamos naquelas condições de não poder fazer nada quando podemos. Então ele nos fala que é preferível que nós soframos, choremos sobre os aguilhões das dificuldades. E que isso é preferível do que sorrir sobre os narcóticos da ilusão, que nos dão esta felicidade passageira, uma felicidade utópica. Então, meus amigos, meus irmãos, façamos a nossa parte. Vamos lutar e vencer. Vamos compreender que as aflições não é a última situação. Ela é apenas um momento, uma fase. Como o Chico nos falava, tudo passa. É uma fase da qual nós precisamos ser mais exigentes conosco. Temos mais confiança, mais fé, que nós venceremos. E hoje as aflições de hoje se tornarão amanhã luzes
em nossos corações, luzes em nossas almas. E Jesus Gonçalves, igualmente este irmão da doutrina, ele, que em certo momento da sua juventude começa a perceber que partes do seu corpo perderam a sensibilidade. E com o passar do tempo, é internado no leprosário, onde vem, naquela época, com as condições ainda da medicina não tão avançada, ficar realmente com várias sequelas por conta do mal de Hansen. Mas com o passar do tempo, esse nosso irmão entende igualmente, através da doutrina espírita, que nada é por acaso. Lida com aquilo e começa o seu trabalho em favor daqueles que estão ali internados. Funda até uma casa espírita no próprio leprosário. Se comunica por carta com Chico Xavier. E se tornam amigos. Certo dia, Chico, durante a psicografia, vê o espírito adentrar. O espírito com luz, envolvido em luz. E esse espírito procura: Chico, não me reconhece? Quem és, meu irmão? E aí o espírito começa a mostrar-se de uma outra maneira. E partes do seu corpo começam a estar mais escuras, e das partes que caiu durante o mal de Hansen, começa a sair luz. E ele percebe: Jesus Gonçalves, meu irmão, que maravilha como você está agora. Ele tinha completado a sua tarefa, o seu aprendizado, e venceu esta batalha. Todos nós, meus irmãos, podemos e devemos vencer as batalhas de nossas existências. Sejam elas as mais simples ou as mais árduas, mas não pensemos que estamos sozinhos. As aflições fazem parte da vida, mas vamos lembrar de Jesus. Ele venceu o mundo e nós, com Ele, igualmente venceremos. Que Jesus nos abençoe agora e sempre. Todas e a todas.